Estamos na semana do GP da Inglaterra e as notícias, obviamente, serão sobre um piloto holandês. Dessa vez, talvez a Mercedes não esteja mais interessada nele para a próxima temporada, e sim uma equipe laranja. Eu tô falando da McLaren. Nesse caso, parece que é o Verstappen que está mais interessado na própria McLaren do que o contrário. E além disso, eu tenho que falar também da Williams, que não está oferecendo um carro muito satisfatório para o Carlos Sainz, que já está ficando cada vez mais irritado, e a Aston Martin com Adrian Newey já promete atualizações muito em breve para segurar Fernando Alonso para a próxima temporada. Não, você não ouviu errado. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos meus e já clica no like, porque o like ajuda na divulgação. E depois dessa vitória contra o Japão, nada mais justo do que o uniforme aqui deste canal ser justamente uma camisa da seleção brasileira. Ainda bem que a gente passou dos caras, né? E ok, né? Já aproveitando o gancho, bora falar de Honda, Japão. A Aston Martin, via Adrian Newey, deu uma entrevista falando sobre o futuro da equipe, de como que as coisas dessa temporada vão se desenrolar, porque o começo foi muito ruim, o Alonso tomou 3 voltas do líder na última corrida, e ele confirmou que eles vão levar atualizações para a Hungria daqui a algumas corridas, justamente para ter como foco a performance e a manutenção, né, do peso, basicamente para diminuir o peso do carro. Então ele já tem um norte do que fazer, tanto é que se você reparar, a Aston Martin está andando cada vez mais para trás e raramente levando algum tipo de upgrade. Toda vez que tinha aquela lista de upgrades que as equipes levavam, a Ferrari estava com 8, com 12 e a Aston Martin com 0. Até a Cadillac levou upgrades nas últimas corridas e a Aston Martin com 0. Estima-se que ela esteja guardando tudo para esse momento. Em outras palavras, vai ser um carro novo. Sejamos honestos aqui, né? Porque se ela aparecer com uma asa nova ou um side pod novo, não vai adiantar. Esse carro da Aston Martin é bem mais complicado que isso. Então, o que eu imagino é que a equipe andou se guardando todo esse tempo para levar praticamente um carro do zero lá para a Hungria, e os pilotos vão ter que se virar para se acostumar com isso de novo. Não é algo muito novo de se pensar, não é nada muito absurdo, porque já se falava algo assim desde o começo da temporada, que o ano da Aston Martin estava perdido e que eles teriam que fazer um carro novo, um carro do zero. Então, é pelo menos isso que eu espero nesse GP da Hungria, agora que vai chegar depois do GP da Inglaterra. Dito isso, teve uma passagem dessa entrevista do Newey que me chamou muita atenção. Ele disse que ter um piloto como Fernando Alonso é um grande asset, né? É uma grande coisa para uma equipe que quer vencer corridas. E a julgar que o Alonso está considerando se aposentar da Fórmula 1 se a Aston Martin não oferecer um plano de melhora, talvez esses upgrades consigam mantê-lo na categoria por mais um ano. Porque o Alonso só quer deixar a Fórmula 1 com aquele gostinho positivo. Ele não quer sair da categoria pilotando um carro ruim. Então está nas mãos do Adrian Newey agora a permanência dele ou não com a gente, né, todos os domingos. E aqui eu vou falar rapidamente do outro drama espanhol, que é o Carlos Sainz, que ele deu uma entrevista também e disse o seguinte: que o carro da Williams não é confiável e nem rápido o suficiente para brigar por pontos. Você viu o que aconteceu na Áustria, ele abandonou na metade da prova. Metade? Acho que foi da metade pro final da prova. E obviamente ele já não estava na zona de pontuação, depois de abandonar, pior ainda. O Albon também não está conseguindo levar esse carro um pouco mais longe, como ele fazia, por exemplo, em 2022, 2023. E, na minha opinião, a Williams tem sido uma das grandes decepções dessa temporada, porque eu esperava muito dela, já que ela priorizou 2026 em cima de 2025. Ela tinha uma chance muito melhor de pontuar no ano passado, mas ela preferiu focar em 26, novo regulamento, com motor melhor, não acertou a aerodinâmica, nada tá encaixando direito, os pilotos estão reclamando, pouco a pouco, o Carlos Sainz é quem mais está reclamando, e o resultado você consegue ver na pista aí. Eu colocava muitas fichas no James Vowles, mas o resultado não veio. A Williams continua onde está, ou melhor, continua atrás da onde deveria estar. E dessa vez eu vou ter que ficar do lado do Carlos Sainz, que está cada vez mais preocupado com o mercado de pilotos. Desse jeito ele vai querer sair da equipe. A questão é, quem vai querer o Carlos Sainz? Essa é a grande dúvida que teremos respostas nos próximos meses. Um abraço pro Carlos Sainz e muita força aí tá nesse momento. E falando em 2027,
O Toto Wolff para a Sky Sports, para você que não conhece a Sky Sports, é como se ela fosse uma espécie de última palavra, ou a emissora mais confiável no sentido de notícias esportivas que você pode imaginar. Enfim, ela tem um braço para falar de Fórmula 1, e ela pegou uma fala do Toto Wolff, né? Eles escutaram uma fala do Toto Wolff, dizendo que para 2027 eles não planejam trocar de piloto. Então, subentende-se, né, que eles vão querer o George Russell e o Kimi Antonelli para a próxima temporada. Isso foi pouco falado, tá? A Fórmula 1 até divulgou essa quote, mas isso foi muito pouco falado, porque a Mercedes está naquela grande especulação se vai contratar mesmo o Max Verstappen para o próximo ano, e se não vai, e os pilotos estão brigando pelo título, e no meio disso tudo tem essa negociação, essa suposta negociação. A Mercedes teria feito uma proposta que o staff do Verstappen não gostou, e que foi uma proposta muito abaixo, que eles rechaçaram de modo imediato. Então, talvez, num beco sem saída, né, numa rua sem saída, o Toto Wolff se viu na obrigação de, olha só, ficar com os mesmos pilotos que estão na equipe brigando pelo título agora. Fico pensando qual que vai ser a próxima estratégia da equipe do Verstappen para tentar fazer com que ele volte ao título, ou volte à briga pelo título e pelas vitórias. Talvez a melhor, na minha opinião, seja continuar na própria Red Bull, porque existe uma margem para melhor ali e ele pode reconstruir aquele império que ele tinha alguns anos atrás. Mesmo que ele tenha sido ultrapassado por McLaren, por exemplo, em 24 e 25, em que a Mercedes, junto com a Ferrari, tenha começado 2026 muito melhor. Eu acho que seria muito mais lúcido para ele continuar na equipe que ele está. Acredite se quiser. E também já tem 4 títulos, já bateu um monte de recorde, ele já pode se aquietar um pouquinho. Mas, embora o Verstappen diga que não liga para números, ele está sempre querendo mais e está mais que correto mesmo. Dito isso, ou melhor, e aproveitando essa linha de raciocínio, a equipe do Verstappen, né, a staff do Verstappen, resolveu ir atrás de uma outra equipe. Não foi Mercedes, não foi Ferrari ainda, foi a McLaren, de acordo com a Sky Sports também, e também com o Eric Van Aren. A ideia partiu do lado da equipe do Verstappen mesmo, tá? Se não me engano, acho que rolou até uma reunião entre ambas as partes para discutir a viabilidade do negócio. Então, ao que parece, por mais que eu esteja querendo que o Verstappen continue na Red Bull, parece que a ideia do staff dele não é assim, né? E já pintou o interesse deles com a equipe laranja. E para mim, antes de falar da parte esportiva, eu gostaria de falar um pouco da parte do marketing, tá? Do nada, tá? Mas vocês vão me entender. Eu acho que seria uma das melhores jogadas de marketing da história da Fórmula 1. Porque o Verstappen é holandês, que tem uma torcida laranja, para pilotar um carro cuja identidade visual atual é laranja. Seria um enorme mar laranja por todas as pistas, por todos os circuitos. O Verstappen ia poder usar laranja até dizer chega, ia ficar o Verstappen e o Kel brigando para ver quem gosta mais de refrigerante de laranja. Ia ser aquilo ali, ia ser tudo laranja. Eu acho que do ponto de vista do marketing seria uma parada assim fora do comum, seria espetacular. Agora, falando da pista, é como se ele tivesse dizendo pro mundo, como se o staff do Verstappen estivesse dizendo pro mundo que eles não confiam na melhora da Red Bull. Ou que eles preferem acreditar numa McLaren que tá atrás da Red Bull hoje, pelo menos depois desse GP da Áustria, do que continuar na mesma equipe. Eles não vão, entre aspas, né, a porta da Mercedes se fechou, eles podem tentar ir pra McLaren, e talvez eles estejam confiando na melhora da McLaren do que na Red Bull. E também não é pra tanto, né? A Red Bull perdeu muito material humano, perdeu muito profissional capacitado de fazer esse time voltar a ser vencedor, e a maioria foram pra Mercedes, Ferrari e McLaren. O Rob Marshall, se não me engano, foi pra McLaren e agora tá lá fazendo o carro vencedor de campeonato de construtores, tanto em 24 quanto em 25. Então, seria um movimento de muita surpresa, mas seria um movimento lúcido e lógico. Dito isso, se eu fosse ele, eu ficava na Red Bull. Eu teria uma equipe só pra mim. Se ele for pra McLaren, por exemplo, ele vai ter que dividir espaço com o Norris. Não que seja difícil pro Verstappen ser o primeiro piloto com o Norris lá. Não é difícil, na verdade é até fácil pra isso acontecer. Mas ia valer dor de cabeça? A ver. Quero saber suas opiniões. O que vocês acham? O Verstappen tem que ir pra McLaren? Ou tem que ir pra Mercedes? Ou tem que ficar na Red Bull?
ou ele tem que ir pra Ferrari? Na minha opinião, o Verstappen tem que ir pra Ferrari. Uma hora ele tem que ir pra Ferrari. Minha opinião. Quero saber a sua. Comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, você já sabe o que tem que fazer. Clica no like, se inscreve no canal para ver mais vídeos meus e vamos torcer que o Brasil não seja eliminado nesse final de semana e que tenhamos um ótimo GP da Inglaterra, como sempre nos é fornecido. Então, tamo junto, até mais, até o próximo vídeo.